fazer um videozinho diferente, né? Se bem que todo vídeo é diferente, que eles não são iguais um com o outro. Idiotice. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, atendendo a um pedido do meu próprio filho. Ele falou, pai, por que você não grava um Formiga Atônita Responde, ou um Respostas Atônitas, ou um Atônita Responde? Enfim, resolvi olhar os meus próprios vídeos e entendi que lá tinha uma demanda ali. Tem algumas perguntinhas que muitas vezes não geram um vídeo só, mas que se a gente colocar tudo num único lugar, talvez gere alguma coisa. Então vamos fazer este teste. Se por acaso isso aqui funcionar, a gente repete outras vezes. Então este aqui é o Respostas Atônitas edição de número 1. Pode ser que seja a última também, né? Mas veremos. Então vamos lá, hein? Deixa eu ver. Tá aqui. O Gabriel Vieira, ele falou o seguinte, que uma discussão legal seria a não aceitação de mudança no futebol brasileiro. E o que é essa não aceitação? Ele está colocando aqui, por exemplo, treinadores estrangeiros, questão do VAR, etc., mudança de regra, proibições, por exemplo, torcida única, torcida mista, o diabo 4. Ou a questão das arenas, né? Toda mudança aqui no futebol brasileiro é um parto, né? Chega um treinador estrangeiro, confusão. Ah, mas o cara não vai se adaptar. Tem mudança de regra, também é outro parto. A questão das arenas, aí o pessoal já vem falar, porque eu gosto de estádio raiz, o cara tem que ficar em pé, tem que levar saco de mijo na cabeça, enfim. A verdade é o seguinte, o futebol brasileiro, eu já falei isso no vídeo sobre violência no futebol. O futebol brasileiro, ele reflete a sociedade, certo? Ou seja, ele não está numa redoma protegida de tudo que acontece fora. Ele está no meio de nós. E o que é a sociedade brasileira? Isso ficou comprovado recentemente nas eleições, e a verdade é que você já existia essa demanda ali enrustida. A sociedade brasileira é uma sociedade conservadora. E, normalmente, pessoas conservadoras têm muita dificuldade em lidar com mudanças. E eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, é só uma análise. Então, no futebol brasileiro, as mudanças elas são dificílimas. Dificílimas, porque as pessoas são, em grande parte, conservadoras. E questionam demais algumas mudanças que atiram ali de uma zona de conforto ou que, por exemplo, abrem portas para a entrada de um outro público ou, enfim, a mudança de regra que pode fazer com que a análise e a percepção do jogo se altere. Então, assim, o conservadorismo que a gente tem na sociedade, ele vai para o futebol. Eu acho que a resposta é simples. O Ildene Antônio Gomes Júnior, ele elogia a nossa vinheta de abertura e fala que a abertura com a música do D2 é show. De fato, a música Febre do Rato é espetacular. E eu vou dizer que a minha filha de 8 anos, na verdade ela tem 7, vai completar 8. Ela adora a música e acho que ela diz muito sobre mim em alguns momentos. Por isso que eu fiz a escolha de funcionar aí como vinheta de abertura. Eu cresci ouvindo muito o Planet Hemp, adoro o Planet Hemp, e o Marcelo D2 acho um cara absurdamente inteligente e que tem ido agora para um lado de crítica social, né, nas redes sociais. Ele está chutando o balde já há algum tempo e tem sido interessante de ver. Mas é um cara de uma capacidade de composição que é absurda, né? E você imagina hoje, no momento que a gente vive aí o país, o que seria de uma banda como o Planet Hemp, né? Que surgiu lá nos anos 90, cantando sobre legalização de maconha e tal, enfim, chegou a ter os seus integrantes presos. Você imagina como é que seria hoje, né? Com a onda que a gente está vivendo aí. Acho que hoje parece inimaginável uma banda como o Planet Hemp surgir e fazer sucesso, né? Porque os álbuns do Planet Hemp, eles bateram ótimas vendas, e inclusive o Planet Hemp foi a programas de auditório e tal. Hoje seria uma loucura, né? Pensar que uma banda com aquele tipo de música ia pisar num palco de TV aberta, né? Acho pouco provável, mas enfim. O Igor Lima, ele diz aqui num comentário em um dos vídeos que o problema do futebol brasileiro não são os jogadores, mas sim, segundo ele, os idiotas que trabalham nos clubes. São acéfalos sem conhecimento de nada. Eu acho que aqui tem uma generalização, mas que dá pra gente falar de capacitação. No futebol brasileiro há um problema de estatuto dos clubes. Os estatutos, eles colocam ali, muitas vezes, os dirigentes como cargos não remunerados, com algumas exigências que acabam tirando os dirigentes de um grupo muito específico de torcedores, ou de sócios, ou de conselheiros. Então, muitas vezes, quem está no clube gerindo situações importantes, gerindo diretorias importantes, são pessoas que são apaixonadas, que são muito fiéis ao clube
que são muito dedicadas ao clube, mas que não têm capacitação técnica para gerir administrativamente um clube de futebol. E aí as decisões não são tomadas baseadas em relatórios técnicos, em análise de mercado, em equilíbrio financeiro. Tudo é muito decidido na base da paixão, porque os clubes não têm um dono, os clubes são ambientes políticos, esses ambientes políticos devem satisfações a um grupo de eleitor, a um grupo de torcedores, a um grupo muito específico de gente que muitas vezes sustenta ali aquele modus operandi. Então é complicado que você cobre capacitação de dirigente quando o próprio sistema de eleição nos clubes, na esmagadora maioria dos clubes, a gente está falando de um sistema que é viciado, né? Um sistema que é restritivo, um sistema que é pouquíssimo democrático. Então alguns clubes têm rompido isso aos poucos, né? Colocando o sócio torcedor para votar, enfim, abrindo um pouco as votações e colocando mais gente na mesa. E claro, a gente vive um momento de profissionalização, por exemplo, com gerentes de futebol que são gerentes profissionais. Você tem clube com um departamento de marketing profissional, mas isso ainda não é uma regra. Você tem clubes que vão para esse caminho e outros clubes que ainda não, assim, mas os cargos mais altos ainda são ocupados por gente que é puramente passional e menos racional. Então isso é um padrão do que a gente tem no futebol brasileiro e acho que em parte isso cobra um preço, né? Você tem pessoas muito dedicadas, mas também nem sempre tão capacitadas assim para assumir responsabilidades do que no final das contas é uma empresa. Um clube de futebol é uma empresa. Pode não ser uma empresa com um dono específico, né? Mas é uma empresa com um interesse público evidente e que tem receita, que tem lucro, que tem gasto, que tem despesa com folha de pagamento, enfim, que tem patrocinador, que tem um público consumidor e muitas vezes a empresa não é tratada como uma empresa. Você tem aí um conflito de interesse muito grande. O perfil Olimpismo em Foco, ele questiona aqui a mim, no vídeo que eu falei sobre o mito do futebol de antigamente, e ele pergunta o seguinte: se o futebol de hoje é tão bom, por que seus colegas de profissão todo ano reclamam que o Campeonato Brasileiro é uma merda? Aí ele bota aqui: o futebol de antigamente é melhor sim que o atual por muito. Depende do recorte, né? Porque o futebol não é feito só do futebol brasileiro. O futebol é um esporte que evolui como um todo. Essa questão do Campeonato Brasileiro ser uma merda, primeiro que eu discordo, o nível técnico em alguns anos tem uma variação, porém a gente está vendo, o Campeonato de Pontos Corridos tem a média superior à média do mata-mata. Hoje você tem campos melhores, estádios melhores, você tem algumas disputas que são absolutamente emocionantes. Essa questão do Campeonato Brasileiro ser ruim, acho que ainda faz parte de uma adaptação cultural ao Campeonato de Pontos Corridos. Nós, historicamente, tivemos mais edições de mata-mata do que edições de pontos corridos. Então, assim, essa cultura está se formando, essa cultura está acontecendo. Você tem uma geração de pessoas mais novas que eu, talvez mais novas que você, essas pessoas estão construindo memória baseadas em campeonato de pontos corridos. Então, assim, você vai perguntar para o torcedor do São Paulo lá no tricampeonato, em 6, 7, 8, vai perguntar se o campeonato foi chato. Pergunte para o torcedor do Flamengo, que decidiu o título na última rodada em 2009, se o campeonato foi sem graça. Então, assim, isso é muito sem interesse, né? Muitas vezes quem diz que o campeonato está ruim é torcedor de um time que não consegue disputar porque não é competitivo e não chega nas cabeças, não consegue disputar título, não consegue disputar vaga na Libertadores ou sazonalmente aparece na parte de cima da tabela. Então, de fato, para essas pessoas o campeonato é uma merda mesmo. O Unamed ainda falando sobre saudosismo, ele fala o seguinte: eu não tenho saudosismo, mas os zagueiros dos tempos do Ronaldo, por exemplo, eles eram muito superiores aos de hoje. Aí ele cita Maldini, Nesta, Stan, Thuram e vários outros. Hoje tem quem? Fala aí. Sérgio Ramos, que para mim é um dos mais completos da história do futebol. Piqué, só para falar dois de uma geração icônica da seleção espanhola. Pergunte, por exemplo, para um espanhol se ele tem muita saudade do Hierro, por exemplo. O Hierro é um dos maiores zagueiros da história do Real Madrid. Mas o Sérgio Ramos não deve nada ao Hierro, porque se o Hierro fazia gol de falta, o Sérgio Ramos faz gol de pênalti, de cabeça, faz gol decisivo e escambau. E Hierro, por exemplo, e outros zagueiros daquela época do futebol, que é a mesma época aqui que ele está falando, o Hierro não ganhou nada pela Espanha. Piqué e Sérgio Ramos, por exemplo, Puyol, esses caras foram campeões do mundo, bicampeões da Euro. Então, assim, acho que o espanhol não tem essa história de falar, não, hoje não tem zagueiro. O Van Dijk tá aí como um dos melhores jogadores da Premier League, um cara que ficou meses sem tomar um drible. Um drible. O Van Dijk, ele não deve nada, absolutamente nada, a nenhum desses caras que está sendo falado aqui. A nenhum. Quando você cita o Maldini, por exemplo, que é um cara que começou na lateral esquerda e se consagrou como zagueiro, o Sérgio Ramos fez o mesmo caminho.
O Sérgio Ramos começou jogando de lateral e se consagrou como zagueiro. Jogou até de volante já. O Sérgio Ramos até nas duas laterais já jogou. Então assim, a gente tá falando de um cara que é absolutamente completo no momento defensivo. O De Ligt tá aí com 19 anos de idade sendo um fenômeno na edição de Liga dos Campeões 2018-2019. Com 19 anos o cara é capitão do Ajax. E o Ajax por onde passaram vários jogadores enormes. E ele tá lá, liderando uma equipe que encanta o mundo. Essa história de falar que não tem mais zagueiro como antigamente e tal, isso não é verdade. A gente tá vendo aí zagueiros e mais zagueiros de um altíssimo nível, com uma saída de bola basicamente do mesmo nível de jogadores de meio campo. Você vai ver uma saída de bola do Piqué, uma saída de bola do cara como o Sérgio Ramos ou do Van Dijk, enfim, você tem outros. O Hummels, que hoje não vive um grande momento na seleção, mas é um zagueiro de altíssimo patamar, com um passe de jogador de meio campo. O Boateng com lançamento de 50 metros. Então assim, onde que não tem mais zagueiro hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus. O Leonardo Freitas coloca uma questão aqui que talvez tenha incomodado algumas pessoas. Ele fala, mano, você é contra o saudosismo, mas elege a seleção de todos os tempos a de 70. Você tá maluco? Não, eu só sou coerente, vamos lá. Esse vídeo que ele tá falando aí é um vídeo lá no canal do Esporte Interativo, Polêmicas Vazias, que pergunta qual a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Aí é óbvio que você tem que contextualizar o desempenho das seleções dentro da sua Copa do Mundo, o que ela produziu diante daqueles seus adversários e fazer a comparação de desempenho dentro das Copas do Mundo. Eu não vou comparar a seleção de 70 com a de 2002 em termos coletivos. Primeiro porque quando eu falo dessa questão da evolução do futebol, ela não vale para todo mundo do passado é pior do que todo mundo do presente. Não, o natural é que o jogo evolua. Se você pegar o fora de série hoje, o mediano, o ruim, o goleiro, enfim, fizer as comparações, o normal é você vai ver uma evolução do jogo como um todo. O jogo, o espetáculo como jogo, como esporte, como competição, como desempenho. Quando eu faço a análise da seleção de 70 como a melhor distribuição de jogadores, foi o melhor desempenho em relação à caminhada dentro da Copa do Mundo com os adversários. Foi a seleção que produziu o encantamento e resultado aliado ao físico, porque a seleção brasileira de 70 ela foi muito visionária em relação à preparação física, estando muito à frente das outras. Ela foi muito tempo antes da Copa para o México, para poder se adaptar à altitude, enfim. Então aquela seleção brasileira, dentro daquele contexto, foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos na Copa do Mundo. Não tem nada de contraditório aqui, meu chapa. E para terminar, ainda falando sobre saudosismo, que é um tema belíssimo, o Júlio César fala aqui que Rivaldo no auge seria melhor do mundo hoje, melhor que Modric. Bem, vamos lá, se a gente for pegar o ano que o Modric foi o melhor do mundo e que teve essa aberração, talvez o Rivaldo fosse o melhor do mundo hoje. Só que o Rivaldo jogava na seleção brasileira, as exigências em cima do Rivaldo eram outras em relação ao Modric. O Modric ganhou porque ele vinha ganhando tudo no Real Madrid e fez a campanha que fez com a Croácia, que é a Croácia. Ter chegado na semifinal e depois na final para a Croácia já bastava. Coisa que para a seleção brasileira não basta. Dito isto, acho que hoje ele não seria eleito o melhor do mundo, tá? Ele é melhor que o Modric? É outra função, né? Não tem nada a ver a comparação. O Modric cumpre um papel, o Rivaldo cumpria outro. Mas enfim, se você quiser fazer essa comparação, é claro que o Rivaldo é mais habilidoso, mais genial, enfim, mas são outros papéis. Eles iam jogar em lugares diferentes do campo e cumprir papéis diferentes para o seu time. Mas ok. E por que eu digo que hoje o Rivaldo não seria o melhor do mundo? A temporada que o Rivaldo foi o melhor do mundo, ele não chegou a fazer 30 gols. Naquela temporada, o Barcelona foi eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões. Na primeira fase. Qual a chance hoje de um jogador ser eliminado na primeira fase da Champions e ser eleito o melhor do mundo? A chance é zero. É nenhuma. E fazendo 28 gols, 29 gols na temporada, de um time eliminado na primeira fase, e aí beleza, depois ganhou a Copa América com a seleção, tava jogando bem e tal. Hoje, a comparação estratosférica de números e desempenho não colocaria o Rivaldo nesse patamar. O Salah bateu recorde de gol na Premier League na temporada 17-18. Fez 32 gols numa só edição. Beleza, não ganhou o título. E mesmo assim não foi eleito o melhor do mundo. Isso sem contar o que fez o Cristiano Ronaldo. Ou o que está fazendo corriqueiramente. Ganha título e artilheiro, ganha título e artilheiro, ganha título e artilheiro. Quando não é ele, é o Messi fazendo a mesma coisa. Então assim, desculpa. Não ia ter brecha para o Rivaldo. O Rivaldo ia concorrer hoje com jogadores de segunda prateleira. Ele ia estar concorrendo com outros para entrar ali no grupo dos que podem ser eleitos. Não seriam eleitos. Assim, o Griezmann foi campeão do mundo e campeão da Europa League na mesma temporada. E não foi eleito o melhor do mundo. Então, assim, desculpa, o cara caindo na primeira fase
da Liga dos Campeões, como aconteceu com o Rivaldo, fazendo lá seus 28, 29 gols na temporada, não ia ser eleito o melhor do mundo. Tá? Então esquece essa tese, que hoje não ia rolar. A não ser que ele fosse croata e levasse a Croácia para um final de Copa do Mundo. Aí talvez fosse o Rivaldic, podia ser eleito o melhor do mundo. O Rivaldo não ia ser. Então é isso, hein? Chegamos ao fim de mais um vídeo, a primeira experiência do Respostas Atônitas. Se você gostou, deixa lá embaixo sugestões, tal, deixe perguntas para uma eventual próxima edição, que pode ser que não aconteça, e a gente se vê aqui sempre que for possível, viu? Então deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo, toque na notificação deste canal e se inscreva nesta bagaça para ajudar o Formiga Atônita a crescer pelo mundo. Beleza? Um grande abraço, tamo junto, é nóis e valeu!